Louvado seja o Senhor, estamos reunidos há 4 horas, alguns de vocês devem estar cansados. Que tal invocarmos 3 vezes o nome do Senhor? Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Graças ao Senhor. Na última mensagem, vimos que no livro de Gálatas, o bom prazer de Deus é revelar seu Filho em nós. Não apenas isso, Ele quer que seu Filho viva em nós e, por fim, que seu Filho seja formado em nós. Todos os dias precisamos ter um viver que permite Cristo saturar-nos e permear-nos ao ponto dele ser constituído em nós e de Cristo crescer plenamente em nós e Cristo amadurecer em nós. Essa extensão de Cristo à igreja. Na mensagem 3, nós chegamos ao livro de Efésios. O livro de Efésios fala sobre a oração de Paulo para que a igreja receba revelação. Na verdade, Cristo e a igreja não são duas coisas separadas. Sempre que ganhamos esse Cristo sendo revelado a nós e permitimos que Ele viva em nós, quanto mais, então mais permitimos que Cristo seja formado em nós para que Ele cresça plenamente em nós e possa expandir-se em nós. E o resultado dessa expansão dele é a igreja. A igreja é simplesmente a plenitude de Cristo. O livro de Efésios não apenas está no coração da revelação divina, mas ele é considerado o livro mais profundo da Bíblia, porque o tema desse livro é a igreja, e a igreja é o assunto mais profundo na Bíblia. A maioria dos cristãos, depois de serem salvos, quanto aos assuntos relacionados à igreja, não se importam com isso. Porque a questão da igreja é, sem dúvida, mais objetiva para eles. E não está tão relacionada com os benefícios individuais e espirituais. Antes, a igreja é para o cumprimento da vontade eterna de Deus. Portanto, a maioria dos cristãos, depois de salvos, não dão tanta atenção à questão da igreja. Eles não estão tão preocupados com a igreja. Contudo, na Bíblia, Deus usa um livro específico para nos revelar a questão da igreja. Muitas pessoas, mesmo que não estejam interessados na questão da igreja, eles se importam apenas com suas necessidades espirituais, pessoais. Mas Deus se importa muito com a igreja, ao ponto de usar um livro, o livro de Efésios, para nos dar a revelação sobre a igreja. O povo comum considera que a igreja é apenas um prédio religioso, um edifício ou uma organização religiosa. Mas se entrarmos de fato no livro de Efésios, veremos que a igreja é absolutamente algo não superficial, não é apenas um prédio físico, um edifício físico, nem uma organização. A partir do livro de Efésios, vemos que as igrejas são reveladas no capítulo 1 como o corpo de Cristo, como a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. A igreja é um organismo. A igreja não é uma organização humana. A igreja é um organismo. É o corpo de Cristo. Isso é profundo. Isso é maravilhoso. Então, sempre que falamos sobre isso, a igreja, precisamos de uma oração, que é a oração feita pelo apóstolo Paulo em Efésios 1.
É uma oração desesperada, com um encargo profundo. Essa oração é que nós recebamos a revelação sobre a igreja, para que vejamos a igreja e então conheçamos a igreja. Para isso precisamos de revelação. Por isso Paulo orou para que Deus nos desse espírito de sabedoria e revelação para ver a igreja. Ver a igreja não pode ser feito mediante o nosso conhecimento natural ou pelo nosso aprendizado próprio. Antes, precisamos de um espírito de sabedoria e revelação. Portanto, para conhecer a igreja e ver a igreja, precisamos estar em nosso espírito. Precisamos exercitar nosso espírito. Ao mesmo tempo, precisamos de revelação da parte de Deus. Não devemos confiar em nosso conhecimento natural, nosso aprendizado natural. Antes, precisamos das revelações de Deus, de maneira que a questão sobre a igreja seja desvendada a nós. Portanto, esta mensagem está voltada para a questão da igreja, que consideramos a oração de Paulo com relação à revelação. Em Efésios capítulo 3, a outra oração do apóstolo Paulo, que é uma oração muito profunda e refere-se à experiência de Cristo pela igreja. Contudo, se não recebermos uma revelação sobre a igreja, não podemos entrar na experiência adequada. Todas as experiências se originam de uma visão. Se não houver visão, não há experiência. Portanto, antes da oração, no capítulo 3, há a oração feita no capítulo 1. Essa é uma oração para que recebamos revelação. Vamos ler agora o esboço. Algarismo Romano 1. Efésios trata da igreja, que é o assunto mais profundo na Bíblia. Esse livro desvenda a igreja em 7 aspectos. É verdade que na Bíblia apenas esse livro, o livro de Efésios, desvenda os diversos aspectos da igreja de uma maneira tão rica para nós. Temos de fato que agradecer e louvar ao Senhor por esse livro de Efésios. Por meio desse livro, a vontade de Deus com relação à igreja é totalmente aberta para nós. Nesse livro, vemos os 7 aspectos da igreja, e nós vamos ver rapidamente, resumidamente isso. A igreja é o corpo de Cristo, a plenitude e a expressão daquele que a tudo enche em todas as coisas. Isso é Efésios 1, 23. A igreja é um corpo, é um organismo, é muito diferente do tipo comum de organizações. Este púlpito é uma organização, é feito de madeira, mas o nosso corpo humano é um organismo, é de vida. A igreja não é uma coisa morta. A igreja não é algo feito por seres humanos organizados. A igreja é um organismo constituído em vida. 2. Ou B. A igreja é o novo homem, um homem corporativo, que possui não apenas a vida de Cristo, mas também sua pessoa. Em Efésios 2,15, vemos que Cristo na cruz criou um novo homem. A igreja não apenas é um organismo, um corpo cheio de vida. A igreja é uma pessoa, um homem corporativo. Deus precisa da igreja como novo homem para levar a cabo a sua vontade nesta terra. C. A igreja é o reino de Deus com os santos como cidadãos, com seus direitos e deveres. Todos sabemos que cada país, todos os países têm a sua lei e tem a sua lei, sua Constituição. Quando levamos uma pessoa à salvação, nós ensinamos não apenas com relação à Bíblia, mas os introduzimos no reino de Deus, que é a esfera de domínio de Deus, o reino de Deus.
nesse reino há os cidadãos. Nós, como cidadãos, temos direitos e responsabilidades. D. A igreja é a família de Deus, uma família cheia de vida e desfrute. Graças ao Senhor, irmãos e irmãs, como igreja de Deus, nós somos a família de Deus. Somos a família de Deus. Somos os parentes de Deus. Não somos mais peregrinos e forasteiros. Somos a família de Deus. Membros da família de Deus. Isso significa que nós compartilhamos a mesma vida e natureza com Deus. A família de Deus jamais poderia ser de gatos e cachorros. Se você leva um cachorro para sua casa, ele é apenas o seu cachorro. Você não pode considerar ele como um membro da sua família. Irmãos e irmãs, nós não somos cristãos normais, comuns. Antes somos aqueles que têm a vida e a natureza de Deus e podemos ser considerados membros da sua família. E a igreja é a habitação de Deus, em que ele pode viver universalmente um templo santo no Senhor e localmente a habitação de Deus no nosso espírito. Por um lado, somos membros da família de Deus, por outro lado, somos a habitação de Deus, na qual ele vive. Somos um templo. Em outras palavras, a igreja é onde Deus está. Deus está entre nós. Mesmo que estejamos reunidos aqui nesta arena, os filhos de Deus, todos os santos, quando nos reunimos, nós somos a realidade da igreja. Nós somos a habitação de Deus. Deus habita entre nós. Graças ao Senhor. Deus descansa entre nós. Quando uma pessoa habita em sua própria casa, ela descansa e pode ter sua expressão. Toda pessoa se expressa em sua casa. Assim, a igreja é como habitação de Deus, para Deus obter seu descanso e ter sua expressão adequada. F. A igreja é a noiva, a esposa de Cristo, para o descanso e satisfação de Cristo. Entre os diversos níveis de relacionamento humano, o relacionamento entre marido e esposa é o mais íntimo. É um relacionamento de amor, um relacionamento de união. A igreja não é uma organização humana. A igreja é a noiva de Cristo. A igreja é a esposa de Cristo. A igreja compartilha da mesma vida e natureza de Cristo. E há um amor entre Cristo e a igreja. Cristo ama a igreja e a igreja ama Cristo. É por meio desse amor que temos uma união, de maneira que Cristo e a igreja estão unidos como um só. Portanto, a igreja é revelada como a noiva de Cristo. Isso é algo muito doce e íntimo. G. A igreja é o guerreiro, um soldado corporativo que lida com o inimigo de Deus e o derrota para cumprir seu propósito eterno. Então, a outra função da igreja é lidar com o inimigo de Deus. Para o inimigo de Deus, a igreja é um guerreiro, é um combatente terrível. No livro de Efésios, vemos muitos aspectos da igreja. Graças ao Senhor, por meio desse livro, ele nos tem revelado o propósito de Deus a respeito de nós na igreja. Isso está totalmente aberto nesse livro. Mas para ver tal igreja, nossa mentalidade ou conhecimento humano não servem para nada. Precisamos ter essa oração, a oração do apóstolo, no Algarismo Romano 2. Efésios 1, 15 a 23, é a oração do apóstolo para que a igreja tenha revelação.
Deixe-me... Eu quero pedir que vocês leiam, ou eu vou ler para vocês, essa oração também está aqui impressa no esboço. Portanto, também eu, tendo ouvido falar da fé no Senhor Jesus que há entre vós e do vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para conosco os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo principado e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não só nesta era, mas também na vindoura. E sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser a cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Essa é a oração de Paulo, é muito rica e profunda. Essa é a oração de Paulo pela igreja com relação à revelação, para que a igreja tenha revelação. Ponto A diz, a fim de ver a igreja, precisamos de um espírito que vê, um espírito que revela, um espírito de sabedoria e de revelação. Irmãos e irmãs, espero que tenhamos uma impressão profunda de que para ver a igreja precisamos exercitar nosso espírito. É uma questão no espírito. Não importa quantos títulos de doutorado você tenha, não importa quanta teologia você tenha estudado, não importa quão esperto você seja, inteligente, e isso não vale coisa alguma quando, com relação a ver a igreja, precisamos ir até Deus e pedir-lhe que nos dê revelação, que Ele nos dê um espírito de revelação, sabedoria e revelação. Sabedoria não é igual a esperteza. Esperteza é algo na nossa mente. Você pode ser uma pessoa muito esperta, muito inteligente. Você é muito inteligente, muito esperto, mas quando a questão espiritual, especialmente quanto a ver a igreja, a sua inteligência ou esperteza não vale nada, porque tudo isso está relacionado à Constituição Nacional, a natural. Na verdade, o que precisamos é algo que vem de Deus. Sabedoria vem de Deus, sabedoria é algo em nosso espírito, portanto, precisamos de espírito de sabedoria e revelação. Essa sabedoria nos capacita a ter uma compreensão e entendimento. E a revelação provém de Deus, é da parte de Deus. Deus quer abrir essa questão para nós. Por exemplo, se tivéssemos um pedaço de pano, um véu, cobrindo este púlpito, você não pode ver o que está por trás. Mas se removemos esse pano, removemos o véu, e isso então se torna uma revelação. Aquilo que estava coberto se torna desvendado para você. Essa revelação também é uma questão em nosso espírito. Recentemente, no treinamento de inverno, onde estudamos o livro de Salmos, o estudo cristalização do livro de Salmos, no Salmo 73, o salmista, por causa das coisas que haviam acontecido a ele e que ele tinha visto ao redor, ele não conseguia entender, ele não podia entender por que as coisas eram dessa maneira. Parecia que Deus era injusto.
Então ele falou, até que entrei no santuário de Deus. Quando você entra, quando ele entrou no santuário de Deus, ele recebeu luz e ficou claro, recebeu clareza. O que é o santuário? O santuário é o nosso espírito, é o lugar onde Deus está. É simplesmente o espírito criado por Deus e regenerado por Deus. Esse é o santuário de Deus. Se você quiser ver as coisas espirituais, se quiser receber luz espiritual, você tem de entrar no santuário, que é o seu espírito. Não devemos permanecer em nossa mente apenas considerando e analisando. Quanto mais analisamos, mais nós permanecemos numa espécie de confusão, e não temos clareza sobre coisa alguma. Mas sempre que entremos no nosso espírito regenerado, nós temos a revelação de Deus e a iluminação de Deus, e no nosso espírito há sabedoria. Vamos continuar com o ponto 1. O homem mais sábio é aquele que vive em seu espírito. Se não estivermos, você não deve achar que você, por ter um QI, coeficiente de inteligência elevado, você é a pessoa mais esperta, mais inteligente, e você então consegue entender tudo. Não. O homem mais sábio não é um homem que tem um QI elevado. Antes, é um homem que vive em seu espírito. Em 1 Coríntios 2:11, Paulo diz, entre os homens, quem entre os homens conhece as coisas do homem, senão o espírito do homem que está nele? A pessoa espiritual discerne todas as coisas. Você pode ter muito conhecimento, muito estudo, você pode ter estudado psicologia, mas isso não significa que você tenha um entendimento real a respeito do homem. O verdadeiro entendimento do homem vem do espírito, porque apenas um homem espiritual discerne todas as coisas. Portanto, o homem mais sábio é aquele que vive em seu espírito. Se não estivermos em nosso espírito, não poderemos ter clareza sobre coisa alguma em nossa vida diária. Como o salmista no Salmo 73, ele quase tropeçou. Ele não conseguia entender por que todas aquelas coisas aconteciam, ocorriam. O único lugar onde podemos ver as coisas claramente é em nosso espírito. Portanto, irmãos e irmãs, diariamente precisamos exercitar, voltar-nos da nossa mente, nossas emoções, da nossa análise, nos voltar para o nosso espírito. Quando voltamos para o nosso espírito, o céu se abre para nós, a luz entra e tudo se torna claro para nós. No livro de Apocalipse, há esses versículos que falam sobre receber revelação. As 4 visões principais, a visão sobre os candelabros, a visão sobre a situação do mundo, a visão sobre a Grande Babilônia e, finalmente, a visão sobre a Nova Jerusalém. Todo o livro de Apocalipse é composto por essas 4 visões principais. Mas para ter cada uma dessas visões, o apóstolo João precisou ser levado ao seu espírito. Você precisa estar no seu espírito, caso contrário você não pode ter a visão. Irmãos e irmãs, todos precisamos exercitar nosso espírito. Não confie em sua mente, não confie tanto em sua capacidade. Precisamos todos nos voltar para o nosso espírito. Quando estamos em nosso espírito, nada pode nos perturbar. Todos temos de nos exercitar para nos refugiar em nosso espírito e ali permanecer. Podemos dizer que nosso espírito é o nosso lugar de refúgio. Se não estivermos em nosso espírito, então facilmente somos perturbados por muitas coisas. Nós, irmãos, temos problema com nossa mente. As irmãs têm problema com a sua emoção,
Nossa mente, nossa emoção, nossos sentimentos, frequentemente nos perturbam e nos distraem do caminho adequado. Então, somos distraídos para coisas que não são o Senhor. É apenas quando permanecemos em nosso espírito é que podemos ser guardados, preservados de todas essas perturbações. Portanto, em Efésios 3, essa oração por experiência, e Paulo pede ao Pai que, mediante o seu Espírito, nos fortaleça com poder no homem interior. Esse homem interior é o nosso espírito regenerado. Esse espírito regenerado é o nosso homem interior. Irmãos e irmãs, em nosso crescimento e desenvolvimento, nós crescemos apenas em nossa mente, emoção e vontade, mas hoje somos salvos e temos de pedir ao nosso Pai Celestial que nos fortaleça em nosso homem interior. Nosso espírito tem de ser a parte mais forte em nós, de maneira que estejamos acostumados a permanecer em nosso espírito e então não somos facilmente perturbados por tantas coisas em nosso ambiente. Frequentemente, podemos testar se estamos no espírito. Simplesmente considere a sua reação às coisas que acontecem. Se algum irmão fala alguma coisa para você, ou fala alguma coisa que para você não é mal educada, como você reage? Qual é a sua reação? Se você reagir, como é que você pode falar assim comigo? Quem é você para falar assim comigo? Essa reação provém da sua mente, da sua alma e não do seu espírito. Pode ser até mesmo da sua carne. Essa reação mostra que você não está em seu espírito. A reação de uma pessoa, as coisas que acontecem com ela, são uma janela que mostram, são uma vitrine que mostram se estamos em nosso espírito ou não. É por isso que Paulo orou para que fôssemos fortalecidos no nosso homem interior. 3. Para conhecer a igreja ou ver algo a respeito da igreja, devemos estar em nosso espírito. Não devemos confiar em nossa mente, mas precisamos cooperar com Deus, refugiando-nos em nosso espírito. 4. Se nos voltarmos para o nosso espírito, ali permanecermos, a igreja pode ser revelada a nós. Eu garanto a vocês que, se vocês voltarem-se da sua mente, de suas emoções para o espírito, imediatamente a igreja será aberta para você, você verá a igreja. Caso contrário, se você permanecer em sua mente, se permanecermos em nossa mente, nada se torna claro para nós. Mesmo que venham explicar para nós, não entendemos. É apenas quando estamos em nosso espírito que a igreja, como essa revelação elevada e profunda, pode ser aberta para nós. Portanto, a oração de Paulo é, primeiramente, para que recebamos o espírito de sabedoria e revelação. E nesse espírito, nós vamos ter a revelação que Deus abre para nós em nosso espírito. E também nesse espírito há uma capacidade para entender as questões espirituais. Isso é sabedoria. B. Paulo orou por nós para que os olhos do nosso coração sejam iluminados para vermos 3 coisas. Paulo não apenas orou para que tivéssemos espírito de sabedoria e revelação. Além disso, ele orou para que os olhos do nosso coração fossem iluminados. Podemos pensar que os olhos estão no nosso rosto. Contudo, Paulo fala que os olhos estão em nosso coração. Para ver as coisas físicas, você precisa exercitar os olhos que estão no seu rosto, na sua face. Mas para ver as coisas espirituais, você precisa exercitar os olhos do seu coração. Os olhos do coração. Isso significa que há um par de olhos em nosso coração. Esse par de olhos precisa ser iluminado.
para nos dar a capacidade de ver. Mateus 5:8 fala: bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Se podemos ver ou não a Deus, isso depende da condição do nosso coração, depende muito da condição do nosso coração. Se nosso coração não for puro, não for limpo, não podemos ver Deus. Podemos ver muitas pessoas, assuntos e coisas, mas se quisermos ver de fato Deus, ver a realidade das coisas espirituais, os olhos do nosso coração precisam ser ajustados. Na mensagem anterior, o irmão Linhorn mencionou que o coração é feito das 3 partes da nossa alma, mais uma parte do nosso espírito. Mente, vontade e emoção na nossa alma, mais a consciência em nosso espírito, formam o nosso coração. A nossa mente tem de ser sóbria, nossas emoções precisam estar ajustadas, equilibradas, e a nossa vontade precisa ser submissa, e a nossa consciência precisa estar clara, limpa. Se essa for a condição do nosso coração, então os olhos do nosso coração são iluminados para ver as coisas espirituais. Portanto, a oração de Paulo é que precisamos de espírito de sabedoria e revelação. Segundo, precisamos ter os olhos do nosso coração iluminados para ver. E esse é o encargo da parte restante da mensagem, que são essas 3 coisas que precisamos ver: a esperança do chamamento de Deus, a glória da herança de Deus e a suprema grandeza do poder de Deus. Resumidamente falando, Paulo ora para que vejamos qual é a nossa esperança, que é a glória e qual é o poder. Esperança, glória e poder. Você pode dizer: que é isso? Como isso está relacionado com ver a igreja? Está muito relacionado. Antes eu não entendia, mas depois de alguma busca, através do ministério, comecei a ver que essa oração é muito importante. Aparentemente, ela não toca diretamente a questão da igreja. Contudo, a oração de Paulo para que os olhos do nosso coração sejam iluminados para vermos essas 3 coisas: qual é a esperança do chamamento de Deus, qual é a glória da herança de Deus entre os santos e a suprema grandeza do poder de Deus. Se quisermos conhecer a igreja, temos de ver essas 3 coisas. Ok? Vamos ver agora ponto por ponto. 1. A esperança do chamamento de Deus é Cristo em vós, a esperança da glória. Irmãos e irmãs, será que fomos chamados por Deus? Estamos sendo chamados por Deus? Precisamos ser ousados para declarar que nós fomos chamados por Deus, temos o chamamento de Deus. Não diga que apenas o tempo integral ou os cooperadores foram chamados por Deus. Não, todo aquele que crê no Senhor é chamado por Deus. Esse chamamento refere-se, segundo o que é dito na primeira parte de Efésios 1, esse chamamento refere-se à bênção do Deus Triuno, aos seus escolhidos, a escolha do Pai para que nos tornemos santos, e a predestinação do Pai, a filiação e a redenção do Filho para que nos tornemos a herança de Deus e o penhorar e selar do Espírito de Deus Espírito, para trabalhar a essência do Deus Triuno em nós. A primeira parte de Efésios 1 é sobre a bênção do Deus Triuno. Essa bênção do Deus Triuno é o nosso chamamento. A totalidade da bênção é o chamamento de Deus. O Pai nos escolheu, nos predestinou, Deus Filho veio realizar a redenção, Deus Espírito
veio até nós para nos selar, para ser o penhor em nós. Esse é o chamamento do Deus triuno em nós. Esse chamamento nos traz uma esperança. Qual é a nossa esperança? Nossa esperança, irmãos e irmãs, não é ir para o céu. Nossa esperança não é desfrutar alguma prosperidade nesta terra. Nossa esperança é Cristo em nós, a esperança da glória. Nossa esperança é o próprio Cristo. Assim como nas duas mensagens anteriores, nós enfatizamos repetidamente que o ponto central da Bíblia é nos levar de volta para Cristo. Cristo é a centralidade da economia de Deus. Sempre que nós somos distraídos de Cristo, estamos fora de Cristo. O povo chinês, durante o tempo, a época do Ano Novo, gostam de ter uma nova esperança. Mas essa nova esperança não dura muito. Logo, logo se torna uma decepção. Tudo aquilo que não é Cristo se torna uma decepção para nós. Apenas o Cristo todo inclusivo jamais nos decepcionará. Ele é a esperança da glória. Portanto, o chamamento do Deus triuno é para nos dar essa esperança. Esse Cristo, como a corporificação do Deus triuno, deve ser trabalhado em nós e dispensado a nós para se tornar a esperança viva em nós. Então, resumidamente, a esperança do chamamento de Deus é Cristo. Precisamos ver isso. Nossa esperança é apenas o Cristo, não é nada além de Cristo, não é nada físico nessa terra, é apenas Cristo. Cristo percebido, experimentado e ganho por nós ao máximo é a esperança do nosso chamamento. B. Deus nos chamou, nos justificou e nos glorificará, conformando-nos à imagem do seu Filho. Um dia seremos absolutamente iguais a Cristo. De acordo com Romanos 8, aqueles a quem ele predestinou, ele chamou, e aqueles a quem ele chamou, ele justificou, aqueles a quem ele justificou, ele glorificou. O propósito do chamamento de Deus é nos glorificar. Que é nos glorificar? Que é a glória? Glória é simplesmente Deus expressado. Glorificar-nos significa que Deus trabalhará Cristo em nós a tal ponto de Cristo ser expressado em nosso viver a partir do nosso interior. Isso é glorificação. Então, nossa esperança é que mediante o chamamento de Deus, mediante a bênção de Deus, Cristo, como a corporificação do Deus triuno, seja dispensado a nós para ocupar todo o nosso ser. Nós ganhamos Cristo e esse Cristo nos constitui consigo mesmo a tal ponto de que ele é expressado em nosso viver. Então, seremos conformados à imagem do Filho de Deus. Essa é a nossa esperança. Nossa esperança é sermos plenamente conformados à imagem de Cristo. Essa é a consumação final do desfrute que temos de Cristo e a esperança do chamamento de Deus. Ponto 2. Somente o próprio Cristo que foi trabalhado em nós pode ser a herança de Deus. Por isso precisamos ser transformados, ter uma mudança metabólica e ser conformados à imagem de Cristo. A segunda coisa que precisamos ver é que a glória da herança de Deus. Deus tem uma herança entre o seu povo e no seu povo. Deus quer nos herdar, irmãos e irmãs. Você já considerou que Deus não apenas é a nossa herança, mas nós somos a herança dele? Você já considerou que Deus quer nos herdar? Nós estamos nos tornando a herança de Deus. Se Deus quer nos herdar, que tipo de povo temos de nos tornar? Se formos apenas um grupo de pessoas naturais, cheias de pecado, somos tão imundos, será que Deus pode nos herdar? Você gosta de lixo ou você quer herdar algum lixo?
Se você gosta de lixo, Deus não gosta de lixo. Para Deus nos herdar, significa que depois de ganharmos Cristo, ganhamos o tesouro do universo. E esse tesouro em nós nos transformará diariamente para que sejamos mudados em nossa natureza. De uma natureza natural para uma natureza celestial e preciosa. Quando Deus nos vê, é como Ele estivesse vendo o seu próprio Filho, Cristo. Então Deus pode ousadamente nos herdar. Nós podemos nos tornar a herança de Deus. Essa é uma questão grandiosa. A igreja é Cristo como nossa esperança. E mais do que isso, esse Cristo constituído em nós, para que nos tornemos uma herança, a herança que Deus quer herdar. Ponto A minúsculo. Quando todos formos transformados e transfigurados, conformados a Cristo ao máximo, Deus ficará feliz. Amados irmãos e irmãs, vocês querem fazer com que Deus fique feliz? O que faz com que Deus fique mais feliz é a nossa transformação. Quando somos constituídos com Cristo, quando somos conformados a Cristo, quando Deus nos vê, Ele vê o seu amado Filho Cristo. Assim como no Monte da Transfiguração, Deus Pai disse, este é o meu Filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Se quando Deus olha para nós e vê um monte de homens caídos, Ele não fica feliz. Talvez fisicamente, exteriormente você seja muito rico, mas você tem carência de Cristo interiormente. E Deus não fica feliz com você assim. O que faz com que Deus fique feliz é ver seu Filho ser constituído em nós. B. Todos os santos amados serão sua herança, e essa herança será o próprio Cristo trabalhado plenamente em seus crentes. Na verdade, o Cristo que foi trabalhado em nós é a igreja. Portanto, a igreja... Você já ouviu isso? O Cristo que foi trabalhado em nós é a igreja. Portanto, a igreja é a herança de Deus. Então podemos dizer que a igreja é sempre gloriosa, porque a igreja é essa porção de Cristo que Deus trabalhou em nós. Não somos apenas nós, um grupo de pessoas reunidas para nos tornar a igreja num grande estádio. Há tantas pessoas aqui. Isso não é a igreja. A igreja genuína é o Cristo em cada um de nós sendo juntado. A totalidade desse Cristo é a igreja. Hoje, mediante o chamamento de Deus, Cristo se tornou a esperança da glória em nós. Ele é trabalhado em nós. Diariamente Ele vive em nós. Nos transforma para que sejamos mudados em natureza. Já não somos mais naturais, não somos mais um chinês, nem um coreano, nem um americano, mas nos tornamos todos homens Cristo, nos tornamos homens Cristo e nos tornamos a herança que Deus quer herdar. E ser essa herança, para nos tornar essa herança, isso implica um processo de transformação. Não estamos mais em nosso estado natural. Antes, nos tornamos uma herança que Deus tem prazer em herdar. Cristo, que foi trabalhado em nós, é a igreja. Portanto, a igreja é a herança de Deus. Agora vamos ver o terceiro ponto. Precisamos ver a suprema grandeza do poder de Deus que produz a igreja. O poder que ressuscitou a Cristo, que o fez sentar nas regiões celestiais, que pôs todas as coisas debaixo dos seus pés e o deu como cabeça sobre todas as coisas à igreja. Paulo quer que vejamos essa terceira coisa, que é a suprema grandeza do poder. Ele fala aqui de um poder que foi aplicado a Cristo. É o poder quádruplo que ressuscitou Cristo dentre os mortos. O poder que o fez sentar nas regiões celestiais. É o poder que pôs todas as coisas debaixo dos seus pés
E por fim, é o poder que o deu como cabeça sobre todas as coisas. Quando Cristo estava na terra, muitas pessoas não percebiam, não compreendiam quem ele era, porque exteriormente ele era apenas um nazareno, um homem muito bom, mas eles não compreendiam que nele há um poder operando, que nele havia um poder. Esse poder fez com que ele ressuscitasse dentre os mortos depois de ser crucificado. Esse poder o levou aos céus, muito acima de todas as coisas. Esse poder sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, e esse poder fez com que ele fosse o cabeça sobre todas as coisas. Paulo fala que hoje precisamos ver que esse poder foi dado à igreja. Esse poder, ele não apenas está operando não apenas operou em Cristo 2000 anos atrás. Esse poder hoje está em nós, os que cremos. É para conosco, os que cremos, e também é para a igreja. Esse é um assunto tão grandioso. Não apenas temos Cristo como a nossa esperança, não apenas permitimos que Cristo nos transforme diariamente para que nos tornemos a herança de Deus. Mais do que isso, nós temos um poder quádruplo instalado em nós e continuamente sendo transmitido a nós. Vocês sabem, precisamos da eletricidade. Se você tirar a eletricidade, o poder da eletricidade, então o microfone não funciona, não teremos aqui luz, nem som, nem ar-condicionado. O poder da eletricidade, a força, a energia elétrica. Se você tirar a energia elétrica, você não pode sobreviver. Na esfera espiritual, nós, como a Igreja de Cristo, o corpo de Cristo, é uma questão muito relacionada com poder. Se você não vir, não tocar, não experimentar esse poder, a chamada igreja passa a ser apenas uma concha exterior, uma casca exterior. A igreja genuína é aquela que toca esse poder quádruplo, o poder da ressurreição, o poder da ascensão, o poder de subjugar e o poder de dominar. Continuamos agora no esboço. Esse poder quádruplo, poder de ressuscitar, transcender, subjugar e dominar, produz a igreja. Ele é para conosco os que cremos, e a igreja a qual é o seu corpo. Esse poder quádruplo originalmente operou em Cristo. Hoje esse poder é aplicado a nós, os que cremos. Irmãos e irmãs, você não crê nisso? Somos crentes, mas nós não somos apenas cristãos, somos crentes, somos aqueles que creem. Esse poder quádruplo, irmãos e irmãs, hoje já está em vocês. Eu não estou apenas dando a vocês um pensamento positivo para encorajá-los psicologicamente. Não, nós temos de exercitar a nossa fé. Todo cristão, todo crente é alguém que crê. A coisa assim chamada pensamentos positivos vem através de alguma operação, alguma atuação na esfera da alma. Mas a fé é algo que não vem de nós, vem do Senhor. Fé é algo, quando vemos Cristo, isso produz uma reação em nós, que é a nossa fé. Portanto, estritamente falando, a fé vem de Deus. É Deus transmitido a nós. Abraão creu em Deus porque ele viu Deus. Deus foi transmitido para ele, produzindo nele uma reação que foi a sua fé. Irmãos e irmãs, precisamos crer.
vindo para as reuniões, indo ao Senhor, contemplando-o. Temos esse tipo de transmissão, recebemos essa transmissão que produz essa reação em nós, que é a nossa fé. Com essa fé, podemos compreender, aprender e substantificar esse poder quádruplo. Cada igreja tem a realidade desse poder quádruplo. B minúsculo. A igreja implica certa transmissão. Tudo o que Cristo, a cabeça, alcançou e obteve é transmitido à igreja, o seu corpo. Nessa transmissão, a igreja compartilha com Cristo tudo o que ele alcançou. A ressurreição dentre os mortos, o fato de estar sentado na sua transcendência, a sujeição de todas as coisas debaixo dos seus pés e o encabeçamento sobre todas as coisas é transmitido à igreja para que todos possamos participar disso. A igreja. É muito significativo isso. Esse poder não apenas foi instalado em nós de uma vez para todas, para sempre, mas ele está continuamente sendo transmitido para nós. Em Taipei você tem a usina elétrica, e essa usina elétrica transmite o poder em direção à arena. Eu não tenho que ir lá na usina elétrica receber alguma eletricidade. Eu estou aqui na arena e recebo a transmissão do poder elétrico, da energia elétrica. Você não sabe que você tem um poder que é muito mais forte do que a energia elétrica? Esse poder está sendo transmitido continuamente a nós. C. Para conosco os que cremos e a igreja indicam que o poder divino, que inclui tudo pelo que o Deus triuno passou, foi instalado em nós de uma vez por todas e está sendo transmitido a nós continuamente, fazendo-nos desfrutar Cristo ricamente e ter a vida adequada da igreja como seu corpo à sua plenitude. Eu realmente não sei o quanto posso expressar isso, mas para mim e para todos nós, eu oro que Deus nos dê espírito de sabedoria e revelação para ver isso, para ver esse poder quádruplo e crermos nesse poder. Crermos que esse poder já está em nós. Se não houver esse poder, a igreja não poderia existir. Se não houvesse esse poder, a igreja não poderia existir. Não importa quantos santos haja em cada igreja. Quando o irmão Otmani começou a primeira mesa do Senhor em Futiao, naquela reunião havia apenas 3 pessoas, mas aquela reunião estava unida ao poder celestial. E essa transmissão foi para com aqueles 3 que se posicionaram pelo testemunho em Futiao. Aquilo é a igreja que tem o poder celestial, o poder da ressurreição, o poder transcendente, poder que subjuga e que domina. Temos de ver isso e crer nisso. D diz, esse poder foi instalado em nós, mas todos devemos buscar o Senhor para que nossa capacidade seja ampliada, a fim de experimentarmos esse poder. Nós ouvimos os relatórios sobre a propagação do Senhor e a expansão do Senhor por toda a terra. Contudo, de onde vem esse poder? Não vem de nós, seres humanos. Não é que nós tomamos a decisão de fazer algo, então nós fizemos algo. Você pode tentar fazer com a sua própria força. Essa sua força vai secar, não haverá fonte ali, origem. Desde que o irmão Lee foi ter com o Senhor, já são mais de 14 anos, graças ao Senhor. Hoje, a restauração do Senhor ainda está aqui, as igrejas do Senhor estão ainda movendo-se adiante. Quem está motivando isso? Qual é a fonte, a origem desse poder?
por que nós podemos nos reunir dessa maneira? Este é um testemunho de que na restauração do Senhor em seu corpo há um poder quádruplo. Vamos continuar. Para experimentar o poder da ressurreição em nós, precisamos ter um forte desejo de sair totalmente da morte. Quanto mais morte há em nós, menos igreja temos. Quanto menos morte houver entre nós, mais igreja haverá. Essa sentença não soa como chinês. Quanto menos morte, mais igreja. Quanto menos morte, mais igreja. Não nos importamos com a gramática. Em chinês parece não estar muito bom. Não estamos preocupados com a composição literária. O que nos importa é a realidade espiritual. A morte aqui não se refere à morte física, mas à morte espiritual. Que é a morte? Morte é falta de vida. Quando não temos vida, estamos numa condição de morte, de estar secando. Sempre que estamos mortos, sempre que a morte reina em nós, a realidade da igreja diminui. Quanto mais permitimos que a vida reine em nós, quanto mais a vida reina em nós, mais temos a realidade da igreja, mais a realidade da igreja aumenta. Isso é sob o aspecto do ponto de vista da experiência. As portas do Hades não podem prevalecer contra a igreja. Nos últimos 2000 anos, tantas perseguições, tanta oposição, tanta opressão sobre a igreja. Mas o Senhor disse que as portas do Hades não podem prevalecer contra a igreja, porque na igreja você tem o poder da ressurreição. Portanto, quando vivemos a vida da igreja, em nossa experiência real, não permitimos que nenhum fator de morte reine sobre nós. Precisamos lançar mão da fonte da vida, que é o próprio Senhor como vida. Onde há vida, aí a realidade da igreja. Ponto 2. Todos os nossos problemas são oportunidades para experimentarmos o poder transcendente de Deus. Se experimentarmos o poder transcendente de Deus em todas as nossas circunstâncias, a igreja será manifestada. Como quando o Senhor Jesus estava na terra, em Mateus 11, ele foi rejeitado pelas pessoas naquelas cidades, em Cafarnaum e assim por diante. O Senhor Jesus não ficou desencorajado por ter sido rejeitado. Antes ele orou ao Pai e falou: eu te exalto, ó Pai, porque isso foi agradável aos teus olhos. Em outras palavras, quando o Senhor Jesus estava na terra, ele não foi oprimido por coisa alguma. As críticas de todas as oposições do homem não o oprimiam. Esse poder transcendente hoje está na igreja. Quando enfrentamos muita oposição, perseguição e ataques, nós sobrevoamos, porque estamos juntos do Cristo ascendido. Nós experimentamos o poder transcendente do Cristo transcendente. 3. Não devemos ter regulamentos externos na vida da igreja, mas precisamos do poder subjugador para viver uma vida subjugadora. Se experimentarmos plenamente o poder subjugador de Cristo, a vida da igreja será plenamente manifestada. Esse poder subjugador, todas as coisas estão sujeitas debaixo dos seus pés. O Senhor Jesus, em João 14:34, diz:
que Satanás, o inimigo, não tem nada em mim. Ele falou, ele não tem nada em mim. Satanás não tem espaço algum, posição alguma em Cristo. Não tem nenhuma possibilidade em Cristo. Nos últimos 2000 anos, a história do Senhor pode testificar isso. Quando a igreja está totalmente sob a submissão de Cristo, quando a igreja é normal, ela está totalmente sob Cristo, e se a igreja está totalmente restaurada com Cristo, ela pode representar a autoridade de Cristo e fazer com que todas as coisas sejam sujeitas debaixo dos seus pés. Então, onde quer que haja uma igreja genuína, como manifestação do corpo de Cristo, numa restauração completa de Cristo, Cristo é a autoridade, Cristo é a cabeça e todas as coisas estão sujeitas debaixo dos seus pés. Não há rebelião, não há insubordinação, mas há uma rendição total e absoluta, uma sujeição total debaixo dos seus pés. Aqui, esse é o poder subjugador. Não é uma questão de posição, Qual é a nossa posição? Estamos todos submissos sob a autoridade de Cristo. Estamos sujeitos a Cristo. Dessa maneira, a igreja está... E número 4, Cristo está dominando todas as coisas e nós partilhamos do seu domínio. Quando todas as coisas estão sob o domínio da cabeça e o seu corpo, a igreja é manifestada. O quarto poder é Cristo como a cabeça do corpo. Ele encabeçou todas as coisas, encabeçou todo o universo. Se você comparar o versículo 22, na plenitude do tempo, Cristo encabeçará todas as coisas em Cristo. Cristo é a única cabeça no universo e e nós nos subjeitaremos sob os seus pés, estaremos encabeçados nele, todo o universo, por causa que está em trevas, estava numa situação de colapso, em dispersão, mas Cristo, estabelecido para ser a cabeça, está encabeçando todas as coisas em si mesmo, como a cabeça, para introduzir paz em todas as coisas. E a harmonia de todas as coisas. Então, irmãos e irmãs, embora tenhamos aqui mais de 17 mil pessoas aqui, nós estamos em paz, temos harmonia. Por quê? Porque temos a cabeça aqui. Cristo nos encabeçou. Agora, eu vou ler o ponto E. Uma vez que vimos o poder que produz a igreja, nossa única necessidade é sermos desesperados. Precisamos ser desesperados. O significado de desesperado não é nervoso. Ser desesperado, vocês viram, é uma questão de vida e morte. Se você viu que isso é uma questão de vida e morte, se você viu esse poder quádruplo, se você viu que esse Cristo, a herança de Deus, que nós vamos herdar o próprio Cristo, se você viu esse poder quádruplo, você pode ver que isso é uma questão de vida ou morte. Precisamos ser desesperados e orar: Senhor, estou desesperado para ser salvo de tudo aquilo, Senhor, que suprime o seu governo. Cristo está em nós como um dínamo divino, ele é dinâmico e poderoso, mas precisa da nossa cooperação. Precisamos ter nossa capacidade ampliada por sermos desesperados. Então veremos a manifestação da igreja em nossa localidade. Louvado seja o Senhor, que Ele nos dê espírito de sabedoria e revelação para ver, que os olhos do nosso coração sejam iluminados para vermos a esperança do chamamento de Deus e a glória da herança de Deus entre o seu povo, entre os santos, e a suprema grandeza do poder de Deus para
trazer a igreja como a sua expressão e as bênçãos do Senhor.